que é, família, daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado. Bomba! João Lourenço será destituído porque foi apanhado pelo Adalberto Costa Júnior com a mão na botija a interferir na justiça angolana. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. Bomba! Ginengo para o camarada. Estão a ouvir? Antes de entrar aqui na matéria, quero pedir para vocês internautas, por favor, inscrevam-se no canal, partilhem o vídeo e comenta. Deixa aquele like maroto, deixa dislike se não curtir, comente bastante, que é bem essencial, é bem importante para nós, mano. Tá a entender? Siga o meu canal, siga nosso Instagram, siga meu TikTok, que é bem essencial. Cria a sua própria opinião, porque só assim conseguiremos derrubar o MPLA, só assim conseguiremos verdadeiramente destituir esse presidente lúmpeno que anda aí a interferir na justiça angolana. E só assim também conseguiremos tornar Angola forte, como o J Privado está a ficar nos últimos tempos. Papai, Aham. Então, sem mais delongas, vamos aqui para a notícia. Bomba! João Lourenço será destituído porque foi apanhado pelo Adalberto Costa Júnior com a mão na botija a interferir na justiça angolana. Olha, é merecedor de guerra. De Jindunga, esse lúmpeno aí, tá entendendo? Olha, informações verificadas pelo Clube Capa, junto de fontes ligadas a círculos da oposição, indica que há observadores atentos ao desenrolar de alguns processos de que correm nos tribunais angolanos, por conta das reiteradas denúncias na imprensa e não só de interferências do poder político nas decisões da justiça. O objetivo, segundo consta, é a complicação, de elementos que possam engrossar a lista das violações à Constituição por parte do presidente lúmpeno de nome João Lourenço, no sentido de continuarem a ser desencadeados eventuais processos de acusações e destituição, de acusação e destituição por Carlos Alves, fonte clubecapa.net. Invariavelmente atribuídas às ordens do presidente lúmpeno de nome João Lourenço, as interferências na justiça dos governos de João Lourenço passaram a ser mais visíveis com o surgimento dos grandes casos midiáticos em que são arrolados particularmente altas figuras próxima ao malogrado presidente de nome José Eduardo Santos. João Lourenço é visto como sendo o responsável pessoal das ordens diretas que têm levado a justiça, por exemplo, a proteger algumas figuras como, entre muitos outros governantes, ex-governantes e responsáveis de instituições e empresas públicas. Por outro lado, atribuem-se a ele também as instruções diretas para as decisões que correram e correm nos tribunais contra figuras como a do antigo ministro dos Transportes, de nome Augusto Tomás, ou contra o ex-governador do Banco Nacional de Angola, de nome Walter Felipe e José Filomeno dos Santos, no caso, o Zeno, filho do antigo presidente. Walter Felipe e Zeno dos Santos, por exemplo, aguardam a decisão do Tribunal Constitucional, aonde recorreram depois da condenação do Tribunal Supremo, num processo marcado por inúmeras violações à Constituição, incluindo a retenção ilegal dos passaportes dos réus, depois de o próprio tribunal ter levantado as medidas de coação em 2019. Pelo que consta, apenas uma ordem superior do Palácio levaria o Tribunal Supremo a violar o próprio acórdão, impedindo, por exemplo, que na fase da agonia de José Eduardo Santos, o seu filho se juntasse a ele em Espanha. Ao que Clube Capa apurou, este caso específico está finalizado e em vias de ser decidido a favor dos réus, considerando as várias inconstitucionalidades identificadas pela maioria dos juízes do Tribunal Constitucional que avaliaram o recurso. Entretanto, interferências políticas estarão a tentar reverter a decisão dos juízes. Segundo apurado, o Tribunal Constitucional está a ser pressionado para manter a condenação dos réus, de modo a manter-se a farsa do processo. As ordens superiores ao Tribunal Constitucional estabelecem que se mantenha a condenação e que os réus não entrem na cadeia, uma vez que se encontram praticamente em prisão domiciliar desde 2018, ou seja, há mais de 5 anos. E também pelo facto de ter sido aprovada no ano passado uma lei de amnistia que deixou cair alguns crimes. Desta forma, João Lourenço não pode ou não perde a face, explica uma fonte próxima ao Tribunal Constitucional que lembra a existência a nível do próprio Constitucional de jurisprudência que considera o impedimento ilegal de ir e vir imposto a qualquer cidadão como prisão domiciliar. Alguns
nos círculos do MPLA conotados ao antigo presidente e não só. Em várias ocasiões já se manifestaram contra as ordens superiores que têm determinado o curso deste processo. João Lourenço referiu-se em entrevista e em pelo menos um discurso sobre o Estado da Nação ao caso dos 500 milhões, condenando publicamente os réus e condicionado logo de início a ação dos órgãos de justiça. O desprezo a que foi relegado de José Eduardo Santos, a quem foi recusada a possibilidade de participar no processo, como claramente, né, mesmo depois de ter escrito a várias instâncias do país, incluindo aos tribunais superiores, à Assembleia Nacional, aos grupos parlamentares e à PGR, e outros dos factos que mais magoaram vários membros do regime. E a família Fonte Clube Capa, vamos lá ver aqui a matéria completa, ok? Let's seguir. Não é possível que ele, João Lourenço, não perceba que não pode continuar a governar e a interferir na justiça como se isso fosse a casa do pai dele, comenta irritado um dirigente do MPLA que lembra o período que considera delicado que o país atravessa, destacando a crise política desencadeada pelo processo de destituição da UNITA. Faz sentido que a UNITA esteja alegre com todos esses atropelos, porque só dão mais força à sua iniciativa. Ninguém tem dúvidas que estas ordens partem do presidente. Veja que os juízes presidentes dos tribunais superiores, especialmente do Supremo e do Constitucional, estão todos os meses no Palácio a receber ordens como se fossem funcionários da Presidência da República, através de auxiliares, quando não diretamente, continua o alto dirigente do partido no poder. O Angela Vutucanimo Ginimukwa, alerta o veterano dirigente do MPLA, em língua quimbundo, o que, em português significa que este é daqueles casos em que o feitiço pode virar contra o feiticeiro, num cenário futuro. Juristas como a juíza jubilada do Tribunal Constitucional Luzia Sebastião ou como o académico António Ventura também já se manifestaram publicamente contra as graves violações à Constituição verificadas neste caso. Entre muitas, uma destas gritantes violações foi o facto de o juiz-presidente do TS, Joel Leonardo, ter votado 2 vezes, no plenário, depois de um empate técnico de 4-4, situação ilegal na altura dos factos, conforme referido também nas declarações de votos vencidos. A fonte do Tribunal Constitucional lembra, entretanto, que, ao ter orientado a condenação dos réus, João Lourenço dá um tiro no próprio pé, já que vai permitir a criação de jurisprudência para a sindicância de actos administrativos do titular do Poder Executivo, protegidos pelos artigos 120 e 127 da Constituição. A governação de João Lourenço tem sido marcada com inúmeras situações que poderão ser investigadas criminalmente após a sua saída do poder, com o precedente que se pretende abrir com o caso 500 milhões, que resultou de uma ordem legítima de José Eduardo dos Santos, enquanto TPE casos como as adjudicações diretas denunciadas pela Ministra das Finanças, Vera Daves, poderão entrar no pacote dos factos que poderão ser investigados, pelo precedente aberto com o caso que envolve Walter Filipe e Zino dos Santos. Mais recentemente, a Ordem dos Advogados de Angola remeteu um recurso extraordinário de inconstitucionalidade contra o Decreto Presidencial 140/23, de 21 de junho, através do qual João Lourenço nomeou Carlos Cavoquila para juiz conselheiro do Tribunal Supremo, TS. Na mesma linha, o ativista Rafael Marques entregou à Procuradoria-Geral da República um pedido de anulação da nomeação do juiz conselheiro do Tribunal Supremo, Carlos Cavoquila, alegando falta de idoneidade cívica e moral, já que o juiz é acusado de desvio de 1,5 bilhões de kwanzas, com o processo ainda em trâmite. O Tribunal Constitucional também não deu provimento à ação por alegadas ordens superiores. E a família, vídeo hoje foi esse. Se inscreva no canal, ativa as notificações, partilha o vídeo, comenta, porque está a notícia. Sem saber para nós, notícia. A nossa campanha para aprender a família neta, a família de continua. Os nossos contatos para a parceria, divulgação e denúncia estão na descrição do nosso vídeo, que é sempre enquanto importante. Até o próximo vídeo, MSTV. A TV que chega até você, a TV que não baixa a nossa maneira.